Olá, chamo Jonathan Herculano e hoje eu vou contar um pouquinho sobre como os gatilhos mentais ajudaram a minha empresa, a Praio, uma loja de moda praia 100% online, a vender mais através da internet. E tudo começou há quase 6 anos atrás, onde a gente começou com um pouquinho de investimento, com R$250, compramos 10 biquínis e montamos uma loja no Instagram. Dessa loja a gente começou a postar ali os produtos. Na época poucas lojas utilizavam o Instagram como forma de vender, pela internet, e nos surpreendeu que quando a gente colocou lá, em 2 dias já tinha vendido todos os biquínis que a gente tinha comprado com aqueles R$250. E nós pegamos esse dinheiro dessas vendas que a gente fez, compramos mais biquíni e colocamos novamente dentro da loja. E esse processo ele continuou por 1, 2, 3 semanas, que o objetivo da gente ter aberto a loja era a gente conseguir fazer uma viagem que a gente tinha planejado e financeiramente a gente não tinha o dinheiro necessário para fazer a viagem. E aí a loja serviu para a gente conseguir fazer a viagem, porém também continuou depois porque a gente tinha montado muito mais do que uma loja de biquíni, muito mais do que uma loja de moda praia. A gente montou o que eu gosto de chamar de experiência Praio. Desde o começo a gente pensou, e aqui é o primeiro gatilho que eu gosto de falar, a gente pensou em não como ser diferente, mas como ser surpreendente para as nossas clientes. E desde o começo a gente pensava em todo o detalhe da experiência. Desde quando a cliente recebia o entregador, quando ela recebia a caixinha, quando ela abria a caixinha, quando ela recebia o biquíni, a gente pensou nessa experiência como um todo. Então a nossa experiência já no começo da loja já tinha uma caixinha, por exemplo, MDF, onde a gente botava um laço ao redor da caixinha, dava um nozinho para o cliente puxar. Na tampa da caixinha, a gente colocava o nome da cliente escrito à mão. Quando a cliente tirava o laço, abria a tampa, ela dava de cara com uma cartinha escrita à mão pela pessoa que fez o biquíni dela. E quando ela lia essa cartinha, tinha uma outra cartinha com dicas de cuidados para que a peça dela, o biquíni dela, o maiô dela, durasse mais tempo. Na hora que ela tirava as 2 cartinhas, subia o cheiro da nossa loja. E aí a gente começa a trabalhar com o lado emocional também da cliente. Quando a cliente pegava o biquíni, aí tinha lá uma tag. O momento mais esperado chegou. E tudo isso era com um objetivo, com que a cliente tivesse uma baita experiência, pegasse o produto, batesse foto e repostasse nas redes sociais, principalmente no Instagram. E o nosso crescimento ali no começo foi muito desse orgânico, que as clientes iam recebendo os produtos dela, as compras que elas faziam com a gente, ia repostando, as amigas. A gente for parar para pensar hoje, em média as pessoas têm 1, 1.000, 2.000 seguidores. Então, quando alguém compra, tem uma baita experiência e conta aquilo para os seus amigos, pessoas que são parecidas com você, a chance daquelas pessoas comprarem é muito alta. E esse marketing orgânico a gente lidou muito bem desde o começo. E conforme a loja foi crescendo, a gente foi recebendo mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, fazendo mais vendas, a gente foi reinvestindo dentro da loja. Até que chegou um ponto que as nossas vendas era só pelo atendimento, tanto pelo direct quanto pelo WhatsApp naquela época. E a gente começou a fazer propaganda online. A gente começou a pagar o Instagram, pagar o Facebook, pagar o Google para mostrar o nosso negócio para mais clientes, para pessoas ali interessadas em biquíni, moda praia, etc. E o nosso crescimento começou a ser muito acelerado. E aí a gente viu a necessidade de criar algumas campanhas para gerar mais vendas para aquelas pessoas que estavam chegando. E aí veio outro gatilho que a gente aprendeu com o tempo, que é o da novidade. Então, uma loja, ela precisa estar constantemente soltando novidade, para que a pessoa não pense, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo produto. Não, você vai lá, você bota um novo biquíni, um novo maiô, um novo produto, automaticamente cria no lado emocional da pessoa, eu preciso ter o biquíni do momento. Eu preciso ter um novo biquíni, um novo maiô. Então a novidade a gente aprendeu que nos ajudava a vender muito mais toda a vida que a gente precisava incrementar as vendas. Mas aí as coisas foram acontecendo e a gente viu que com o atendimento a gente não ia conseguir escalar as vendas, a loja, porque era impossível atender 150 pessoas ali simultaneamente, era um negócio sem controle.
Aí a gente decidiu abrir o nosso site, que aí dentro do site, gatilhos mentais é o que faz acontecer. Que é o seguinte, como é que funciona? Vou meio que destrinchar esse processo aqui. A gente pega a cliente que está no Instagram, está no Facebook, faz uma propaganda, seja orgânica, seja essa propaganda paga. Leva essa cliente para o site. Quando essa cliente chega no seu site, o que ela está vendo? Qual a experiência que ela está tendo? Então a cliente chega no site, se ela só vê lá a foto do produto e o preço, ela vai ter dúvida. Qual é o tamanho que eu tenho que comprar? Essa cor é mais clara ou escura? Alguém já comprou? Essa loja é confiável? Esse biquíni é exclusivo? Não é? Ela tem uma série de dúvidas. E para isso vem os gatilhos mentais. E aí dentro do nosso site, a gente se inspira muito na Amazon, principalmente no produto chamado Kindle. Vocês entrarem na Amazon e olharem lá o Kindle, vocês vão ver que tem tudo. Tem não brilha no sol, tem lá os benefícios, milhares de livros na palma da sua mão. Então tem vários benefícios. Quando a pessoa entra dentro do site, ela automaticamente tem vontade de comprar aquele produto. E foi isso que a gente fez. E aí vamos agora para um outro gatilho que a gente aprendeu que funciona muito bem, que é de criar produtos com um propósito, com história, com significado. A gente fez uma viagem para uma região aqui, litorânea, aqui no Ceará, se bem que é praticamente tudo, tudo litoral, mas um pouquinho aqui afastado da capital, onde a gente viu ali umas rendeiras fazendo uma série de produtos com tranças. E aí a gente teve um insight. Isso dá um belo produto, isso dá um biquíni legal, diferente, que vai fazer muito sucesso. E aí a gente pensou em fazer uma série de coleção com biquínis trançados, inspirados nas rendeiras cearenses, inspirado naquelas mulheres que faziam ali produtos incríveis através de tranças. E aí a gente montou uma coleção com vários produtos, com vários biquínis e maiôs até com as tranças, tudo trançado. Resumo da história, explodiu. Foi o que fez a virada de chave da loja, de ser uma loja pequena para ser um pouquinho maior do que pequena. Foi a virada de chave da gente. Um produto muito certo, num momento muito certo, inspirado numa história que a gente contava dentro do site. Então a cliente chegava, via a nossa propaganda, via o produto na rede social, clicava naquele anúncio, entrava no nosso site. Quando ela entrava no nosso site, ela via lá aquele produto cheio de história, cheio de propósito. E aí a gente começou a pensar como a gente pode agregar ainda mais a experiência dessa cliente dentro do site. A gente pensou, que tal a gente colocar uma ferramenta de depoimentos? E a gente foi lá, contratamos uma ferramenta do Reclame Aqui, que é uma empresa gigantesca, todo mundo vai lá no Reclame Aqui para falar mal. Então imagina o Reclame Aqui certificando a minha loja, essa loja é confiável, essa loja tem depoimentos verdadeiros. Então quando a cliente entra no meu site, vindo de um anúncio que nunca me viu na vida, entra no meu site e vê lá um Reclame Aqui dando um aval de que pode comprar na minha loja, a chance dessa cliente comprar é muito, muito, muito alta. Então foi um outro gatilho que a gente utilizou de confiança, de prova social. Então toda cliente que compra na nossa loja hoje, ela recebe um e-mail pedindo uma avaliação. Como é que foi a sua experiência na Praiô? Conta pra gente. Essa resposta dela entra no nosso site. Seja positiva, seja negativa. Normalmente, por conta da experiência que eu falei lá no começo, tem sido uma experiência muito positiva. Então esse é um outro gatilho, o gatilho da confiança junto com a prova social. E aí a gente foi pensando como que a gente poderia agregar ainda mais a experiência dentro da nossa loja, né? Como que aquela cliente poderia ter uma experiência ainda superior e vontade de comprar. Porque gatilho mental nada mais é do que você falar com o lado emocional das clientes. Normalmente a gente compra não é por razão, é por emoção. Então o gatilho mental, ele atinge partes do cérebro que fala com o seu lado emocional, que te dá vontade de comprar, que te dá vontade de passar o cartão. E tem um gatilho que eu sempre caio, que eu sei que as lojas utilizam, eu utilizo, que a gente começou a utilizar também dentro da loja, que é o tá acabando. Então a cliente entra na nossa loja, bota o produto no carrinho e sai. Ou então ela nem sai, ainda está dentro da loja, ela vê lá, só tem 2 unidades em estoque. Só tem 2 peças disponíveis. Automaticamente ela fica, meu Deus, se eu não comprar agora eu vou perder.
E foi uma outra coisa que funcionou muito bem pra gente. Essa questão de criar essa escassez, ó, tá acabando, vai acabar. Compre agora, não deixa para depois. E a gente fez isso dentro do site, a gente faz isso no Instagram, na conversa com a cliente, ó, você tem interesse? Me avisa, porque essa peça, nesse tamanho, a gente só tem uma unidade. E aí eu já guardo ela aqui para você, eu já deixo ela separada aqui para você. Então assim, a gente pensou em como trazer esse gatilho da escassez para vender mais. Agora tem que ter cuidado, para não usar isso de uma maneira exagerada e mentirosa. Porque senão se a cliente pensar, disse que estava acabando, foi uma semana depois, continuava as mesmas 2 unidades. 2 semanas depois, as mesmas 2 unidades, a cliente vai ver que foi só uma forma ali de fazer com que ela comprasse naquele momento. Então tem que ter cuidado com os exageros, tá? E aí a gente, beleza, o cliente entra no nosso site, vê tudo isso, mas como é que a gente pode melhorar ainda mais a nossa taxa de vendas, né? Nossa taxa de conversão. Então, recapitulando um pouquinho, entra pessoas no nosso site, quando ela chega na nossa loja, o que ela encontra? Uma baita experiência ali, formação do produto, depoimento, escassez, propósito, confiança, tudo dentro do produto. No Brasil, em média, a gente não esquece esse dado que é muito importante. Nas lojas virtuais, a cada 100 pessoas que entram na sua loja, uma vai comprar. Então, como é que a gente consegue aumentar esse número de vendas? Se a cada 100 entras uma compra, para mim subir para 2 pessoas comprarem, o que eu preciso fazer? Aumentar o número de gatilhos, aumentar a experiência do cliente dentro da página do produto, dentro da loja. Então a gente pensou, como é que a gente pode agregar ainda mais esse processo? Aí a gente colocou a questão da exclusividade. A gente bate muito nisso, peça exclusiva, peça desenhada pela gente. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com uma peça igual à sua. É um outro gatilho que ajuda a vender. Compre, porque você é exclusivo, essa peça é exclusiva. Você precisa ter dentro do seu guarda-roupa. E aí a gente pensou, beleza, tá vindo. E aí foi acontecendo as coisas ano a ano. Quando foi em 2019, a gente participou da Black Friday com uma força monstruosa, que a gente aprendeu um gatilho que se chama antecipação. Black Friday em novembro, quando foi em julho mais ou menos, a gente já começou a captar pessoas interessadas na Black Friday. Então assim, a gente se antecipou, se inscreva-se para a época com maiores descontos, com as melhores condições, na Praiou, não perca, deixa aqui os seus contatos que a gente vai avisar vocês. E a gente começou a captar e-mail, e 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas. A gente começou a captar muito e-mail. Quando chegou na Black Friday, a gente tinha milhares de pessoas preparadas, esperando a gente abrir as promoções para elas comprarem. Explodiu, simplesmente explodiu. Essa estratégia que eu estudei muito na época foi em cima dos cinemas. Os cinemas fazem muito bem isso. Vai lançar um filme, a Marvel faz isso de uma maneira brilhante. Vai lançar o filme daqui a um ano. No ano anterior ela já está divulgando lá nas salas na internet, aí solta algumas partes ali, diz que vazou e tudo. E a gente aproveitou disso para vender mais na Black Friday. E a gente teve uma ideia depois disso. Cara, funcionou muito. A gente até ficou muito preocupado, porque foi um número de vendas assim que a gente perdeu o controle. A gente passou 10 dias do mês sem fazer propaganda, porque não conseguia mais atender o número de pedidos. A gente atrasou alguns pedidos por conta disso, então explodiu de vendas. A gente foi utilizando todos os gatilhos mentais para aquele período. E aí a gente aprendeu uma outra lição. A cada 2, 3 meses a gente está fazendo um novo lançamento para ter picos de vendas. Então por que a Apple, por exemplo, eu amo a Apple, normalmente está lançando novos produtos? O que acontece? Lança o produto, um pico de vendas. Depois cai um pouco. Quando cai, depois vem outro pico de venda. Então a gente meio que utiliza essa estratégia também. Pega esses gatilhos, faz antecipação e faz, por exemplo, bazar, faz outlet, faz o aniversário da Praiou, Black Friday, como já falei, entre outras promoções. E aí a gente foi utilizando muito dessas estratégias ali
mês a mês, trabalhando, pensando em como cada vez mais colocar gatilhos mentais dentro do nosso site. Sendo que, antes de mais nada, a gente precisa pensar onde é que você vai montar o seu site. Então eu estou falando tudo isso que a gente fez dentro do nosso site porque a plataforma que a gente está utilizando de loja virtual, ela tinha as conexões necessárias. Que a gente, quando estava começando a loja, a gente contratou uma plataforma que não funcionou. Ela simplesmente não tinha as conexões que a gente precisava. E aí a gente teve o quê? Que perdemos até um investimento lá no começo para entrar na plataforma que realmente atendesse às nossas necessidades. Então você precisa estar atento a isso. O que eu preciso para minha loja rodar online? O que eu preciso para minha empresa? Você não precisa vender online como e-commerce, né? Como é que você pode captar clientes? Então o que seu site precisa ter? Ele precisa ter depoimento, ele precisa ter urgência, ele precisa ter escassez, ele precisa ter tudo isso. O local que eu estou aqui conversando com o prestador de serviço atende essa minha necessidade? Atende, então vai em frente. Mas antes de começar o projeto, é muito bom pensar em tudo isso, porque nem todas as plataformas ali de montar site, de montar e-commerce, têm essas conexões que eu estou comentando. Mas aí voltando para os gatilhos mentais, a gente também começou a entender que existe um gatilho muito forte, que é o da reciprocidade. A gente fez uma campanha, por exemplo, né, loja virtual tem muito costume de fazer campanha com blogueira. E aí as blogueiras estão acostumadas a fazer aquele famoso recebido. Olha, que eu recebi aqui da loja da Praiou, vão lá, entrem, comprem. Mas só que a gente viu, com o passar do tempo, que esse tipo de estratégia já não funcionava tão bem como funcionou há tempos atrás. E a gente pensou, como é que a gente pode fazer uma ação com blogueiras diferente, surpreendente? E aí a gente começou a pensar em mini ações. Dá um exemplo. No começo da pandemia, todo mundo em casa, né, aquela pressão psicológica muito grande, foi muito difícil para todo mundo. A gente pensou, será que ficar em casa é tão ruim assim? Como é que a gente pode estimular as pessoas dentro das suas casas a aproveitar os pequenos momentos com seus familiares, com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, com seu namorado? Como é que a gente pode influenciar, incentivar? E aí a gente pensou, certo, vamos fazer uma ação aqui com as blogueiras, vamos chamar uma série de blogueiras que comprem a ideia com a gente de divulgar isso. Você que está na sua casa, tem um canto para pegar um sol, bota um biquíni, vai lá, pega o sol, aproveita. Bota um filme na Netflix, vai lá, aproveita. Então a gente começou a chamar blogueiras para nos ajudar a divulgar aquela nossa visão de mundo. E aí as blogueiras entraram com muita vontade, elas não estavam gravando stories, olha o que eu recebi da Praiou, comprem também. Não era isso. Era, olha gente, o que a Praiou acredita que eu também acredito. Participem. E aí o que acontecia? Primeiro, as blogueiras não gravavam só 3, 4 stories. Elas gravavam 20, 15 stories. E o mais engraçado é que as clientes participavam e também nos ajudavam a propagar aquilo. Então, o que a gente estava fazendo? Ajudando as pessoas com uma ação de marketing. O que aconteceu? A reciprocidade. Essa loja me ajudou, essa minha loja fez eu relembrar que eu posso ter bons momentos dentro de casa. Então, como reciprocidade, eu vou comprar dessa loja. Como é que você pode fazer isso no seu negócio? Por exemplo, gravando um vídeo, dando uma dica, ensinando alguma coisa. Por exemplo, pessoa que trabalha com consultoria. Como que você pode organizar as suas finanças pessoais? Você vai lá, grava um vídeo de 1, 2 minutos, a pessoa assiste, você ajudou ela já se conectou contigo, então você ajudou ela. Na hora que você disse assim, compra de mim, a chance dela comprar de ti vai ser muito alta, porque ela tem aquela reciprocidade ali por conta do conteúdo que você ajudou. E isso serve para tudo. Desde biquíni, por exemplo, a gente já fez vídeo mostrando, por exemplo, como usar um biquíni de 9 maneiras. Se eu não me engano, foi essa quantidade de maneiras que dava para utilizar o biquíni. Mas como que a gente também mostrou lá quais os protetores solares melhores, mais recomendados, quais são os cantos mais incríveis, desconhecidos para se viajar. Então a gente foi gerando ali conteúdo nas redes sociais que a pessoa aprendia, gostava da nossa marca, gostava da nossa loja. Quando pensava em comprar moda praia,
ela tinha ali a reciprocidade pela gente. E aí quando a gente fazia conteúdo também falando de biquíni, falando de qualidade de biquíni, falando de questão de como cuidar, novidades, tendências, isso mostra para as pessoas que a gente entende de moda, que a gente entende de moda praia. E aí isso cria um outro gatilho também, que é o da autoridade. E esse gatilho da autoridade é o quê? É as pessoas verem assim, olha, que legal, essa loja realmente entende de tendência, essa loja realmente entende de moda. Eu vou comprar dela porque ela é uma autoridade no assunto. E isso, como eu falei, serve para todo tipo de negócio. Desde negócio específico como engenharias, a negócios de moda, a negócio de consultoria, a negócio de advocacia, negócio de saúde, qualquer tipo de negócio. Se você ajudar as pessoas com conteúdos, curiosidades, ajudar as pessoas a terem o que eu chamo de pequenas vitórias, a chance dessa pessoa voltar, ter reciprocidade por você e ver você como autoridade é muito alta. A consequência disso é a venda. Ela chegar em você e dizer assim, ó, eu quero comprar de você, eu me conectei com você e eu gosto do que você anda fazendo. E eu deixei para falar um pouco mais aqui para o final de um gatilho, na verdade de dois gatilhos, que eu acredito que é a base de todos os outros. Que primeiro, eu acredito na seguinte visão, para você vender através da internet, não, até mesmo offline, você precisa ter ou uma marca muito forte ou um produto muito bom. Ou seja, sua loja é nova, não tem marca, as pessoas não compram a sua marca. Elas vão comprar o quê? O produto. Para elas comprarem o seu produto, você precisa mostrar para ela o quê? Os benefícios. Então as pessoas não compram o produto, as pessoas não compram serviços, elas compram o benefício que aquele produto ou serviço gera para a vida dela. E aí a gente aprendeu qual é o benefício de se comprar um biquíni. É comprar um biquíni que a lycra é poliamida com elastano? Calma, não é bem assim. O que a pessoa quer ouvir da gente não é a parte técnica. O que ela quer ouvir da gente é o seguinte, ó. O nosso biquíni, ele tem um tecido incrível, maravilhoso, surpreendente, que vai se adaptar ao seu corpo de uma forma que você nunca imaginou na sua vida. Consequentemente, você vai se sentir mais tão confiante, que vai ser o melhor biquíni da sua vida. Então, é um biquíni que ele é muito mais do que uma peça ali de roupa. Ele é um biquíni que vai transbordar toda a sua essência, toda a sua beleza e todo o seu poder. No final das contas, as pessoas compram o biquíni para quê? Não é o produto em si. Ela quer mostrar a essência dela. Ela quer curtir uma praia. Ela quer se sentir confiante naquilo que ela está vestindo, utilizando. E aí a gente começou a utilizar isso muito na nossa comunicação. Benefício, benefício, benefício. Fala com o lado emocional, fala com o lado emocional. E foi dando muito, muito, muito certo. E aí a gente conectou isso com um outro gatilho que é do desejo. E aí, imagina a situação, vender biquíni online. O quão desafiante é vender um biquíni, uma peça muito delicada pela internet, que as pessoas normalmente vão pensar, oh, meu Deus, vou ter que trocar, né? O problema de troca é surpreendente. A gente aprendeu no processo que a gente precisava. Qual é a grande dor? Comprar biquíni na internet. Por que uma dor? Porque eu não sei se vai vestir tão bem em mim. Beleza. Qual é o desejo? Comprar um biquíni pela internet, mas que ele vista maravilhosamente bem em mim. E aí, quando a gente entendeu isso, o que a gente fez? Primeiro, a gente precisa ter uma modelagem incrível. O biquíni tem que ser o melhor que essa pessoa vai vestir. Não de material apenas, que eu acho que qualidade é obrigação, mas de modelagem, de caimento. Então vamos procurar uma modelagem perfeita. E a gente foi testando, estudando até encontrar uma modelagem perfeita. E para complementar isso, o que a gente faz? Pode comprar aqui na Praio. A gente usou essa comunicação específica. Sabemos que comprar online tem um medo, o receio daquela peça não vestir bem e o caimento não ficar legal. A gente entende isso.
Pensando nisso, a gente aqui da Praio oferece 30 dias para você trocar a sua peça sem nenhum custo adicional. Basta você nos avisar aqui no atendimento que a gente troca sem nenhum custo adicional. A gente paga o frete da peça para voltar e para voltar para você. E se mesmo assim ainda não der certo, a gente troca novamente, custo nosso. Então a gente trouxe ali para a cliente, primeiro com a comunicação que gerava muita confiança. Segundo, que a gente mostrava que a gente estava entendendo a dor dela e estava entendendo o que ela desejava, que era simplesmente comprar ali online, com toda a praticidade, comodidade do celular dela, da casa dela, do computador, do tablet, do iPad, sem se preocupar com problema de tamanho e atendimento. E aí o que pode acontecer é que a gente pensar, mas será que eles vão realmente trocar assim, sem nenhuma dificuldade? O que a gente faz? Bota vários depoimentos dentro do nosso Instagram, dentro do nosso site, das pessoas, das clientes falando do quê? Do nosso incrível atendimento. Então, assim, tá tudo conectado. Tudo. No final das contas, a cliente tem uma experiência 360. Ela vem da rede social, entra no seu site, compra, não compra. Se não compra, ela pode receber e-mail marketing. Ela pode procurar depois no Google. Eu sempre digo, rapaz, hoje é parte relevante do meu faturamento, não vem do Instagram, vem do Google e vem do e-mail. E as pessoas focam só em Instagram. Não, calma aí. Como é que estão os seus canais? A Praio hoje está no Instagram, Facebook. Facebook, anúncio para a gente gera muita venda dentro do Facebook. Google pago, Google orgânico. Pinterest, a gente está lá no Pinterest também, testando já anúncio, ou seja, multicanal. Pega as clientes que estão ali na internet, joga para dentro da nossa zona de influência, para essa experiência online incrível. Se ela não comprar de primeira, tudo bem, ela teve uma experiência incrível, que eu tenho certeza que quando ela pensar em comprar moda praia, ela vai lembrar de entrar no nosso site e dar uma olhadinha no que tem. E como a gente sempre tem novidade, normalmente o que acontece é ela comprar. Então, essa foi a minha experiência com esses gatilhos mentais dentro da minha loja, dentro da minha realidade, de como eu utilizei esses gatilhos para vender mais. Não só na minha loja Praio, mas na minha agência de marketing também. A gente vai utilizando isso dentro dos negócios, porque isso gera negócio. O gatilho mental é falar com o lado emocional. Quem toma decisão de compra, na maioria das vezes, é o lado emocional. Então, o seu negócio, o seu pitch, o seu atendimento precisa ter gatilhos mentais. Espero que tenham gostado.